estamos de volta para nós continuarmos o culto essa noite. E nós queremos convidar você nessa noite para abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós queremos uma breve palavra objetiva e vamos orar pelo nosso Brasil, orar pelas famílias e vamos assim estar abençoando a nossa nação, servindo ao Senhor. Amém? Atos, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos a partir do primeiro. Eu creio que até o versículo 9. Perdão, até o versículo 8 eu vou fazer essa leitura. Então vamos lá. Atos 3, de 1 a 9. Ok? A palavra de Deus diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Somente até o versículo 8 para a nossa meditação. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Aqui está, ó Deus, o teu povo, que nessa noite veio, Senhor, e que nessa noite se encontra em seus lares, nos mais distantes lugares, com a atenção voltada para a sua palavra, Senhor. Que o Espírito do Senhor nessa noite esteja a falar com cada um nesta hora. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero nessa noite fazer um comentário desse texto com vocês. Lembrando que Jesus, ele, durante todo o tempo que ele esteve com seus discípulos, ele sempre deixou bem claro para eles que eles deviam pedir em seu nome. Jesus deixou bem claro para eles o poder que havia no seu nome e que eles deviam orar, que eles deviam pedir no nome dele. Ele ensinou durante esses 3 anos aos seus discípulos sobre o poder que eles teriam em seu nome. Isso está em João 14, capítulo 16, 24, capítulo 26, Jesus ensinando sobre a importância deles orarem, a importância deles pedirem e a confiança deles no seu nome. Então Jesus deixou bem claro que havia um poder no seu nome. Muito bem, em todo o tempo que eles estiveram com Jesus, eles foram sendo instruídos nessas horas, e eles estavam seguros, porque Jesus estava ali. Muito bem, Jesus, depois de ter sido morto na cruz, depois da ressurreição, ele voltou para o Pai e deixou com os discípulos a missão de prosseguir a jornada, seguir seus ensinamentos, fazer discípulos de todas as nações. Mas chegou um momento em que os discípulos agora não estavam com a presença física de Jesus, porque ele já havia voltado para o Pai. E houve um tempo em que eles tiveram que começar a colocar em prática tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E eu quero nessa noite compartilhar com você, nesse texto que foi lido aqui, que na verdade é uma das primeiras experiências que os discípulos tiveram de enfrentar e usar o nome de Jesus. É interessante a gente descobrir que no nome de Jesus há muitas virtudes,
E eu quero nessa noite acompanhar algumas experiências desses discípulos que eles passaram a partir de então. Experiências essas que podem acontecer com a gente também. Comigo já aconteceu algumas coisas, mas pode acontecer com você também, se deparar com uma situação em que você precisa colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou na sua palavra. E os discípulos tiveram essa experiência. Pedro e João aqui, eles tiveram essa experiência quando eles foram ao templo para a oração. E na porta do templo havia um homem que há 40 anos de idade, ele sofria, ele era aleijado, ele tinha um defeito físico muito grande. E ele já não tinha mais talvez esperança de ser curado. Quando ele viu Pedro e João entrar, na verdade ele estava pedindo ajuda. Não era para ser curado, ele pediu ajuda financeira. Ele olhou na expectativa de receber ajuda. Mas só que Pedro e João também não tinha como ajudá-lo naquilo que ele precisava. E nesse momento então, eles decidiram usar o nome de Jesus e trazer para aquele homem a solução muito além daquela que ele esperava. Ele esperava uma moeda, 2 moedas ou 3 moedas, mas receberam alguém que valia muito mais do que as moedas, que poderia momentaneamente satisfazer uma necessidade física, mas não resolver o seu problema físico para toda a vida. Então, nós vamos acompanhar aqui o que aconteceu, o passo a passo, como se deu, qual foi a expectativa, o que eles descobriram que no nome de Jesus se pode encontrar quando eles decidiram usar o nome de Jesus. O texto que nós lemos aqui, do verso 6 que foi lido, Pedro e João disse para aquele homem, os dois disseram para aquele homem: não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, segurando-o pela mão, disse: ande, e segurando-o pela mão, o ajudou que ele se levantasse, e ele se levantou. Qual foi a primeira experiência então dos discípulos que nós podemos encontrar aqui? No verso 6 e no verso 7 nós encontramos que eles usaram o nome de Jesus e aquele homem foi curado. A primeira experiência é que um homem que era coxo, que era aleijado, no nome de Jesus, aquele homem se pôs de pé e começou a andar, a saltar, a pular de alegria. Então a primeira experiência dos discípulos aqui foi que um aleijado começou a andar, alguém que não tinha condições já de 40 anos, e no nome de Jesus, os discípulos aprenderam que no nome de Jesus é possível as pessoas serem curadas. Eu quero dizer para você que por mais que a sua idade, ou alguém que você convive e conhece, você pode acreditar que no nome... Existem situações em que recursos humanos se esgotam. Aqui os apóstolos tiveram que recorrer ao nome de Jesus. Você também pode recorrer ao nome de Jesus e receber seu milagre, a cura que você precisa. Amém? Você pode dizer amém? Então a primeira experiência dos discípulos, Jesus cura. O nome de Jesus traz cura. Quando você ver alguém enfermo, ou quando você se encontrar numa situação de enfermidade, lembre-se do nome de Jesus. O nome dele é poderoso para curar as enfermidades. Amém? Glória a Deus. A segunda experiência que nós encontramos aqui, que os discípulos tiveram, está no versículo 3, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: as pessoas, quando eles foram curados, aquele homem começou a saltar, a pular e se apegou a Pedro e a João. Mas naquele momento eles disseram: não, nós não fazemos milagre. O nome de Jesus é que fez isso. Verso 16: pela fé no nome de Jesus, o nome, repetindo o texto, verso 16, capítulo Atos 3,16, assim: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vocês veem, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como vocês todos podem ver. Eles creram que no nome de Jesus
aquele homem poderia ser curado. Eles queriam fazer alguma coisa, mas não tinha. O recurso não teria solução, não poderia resolver aquele problema. Então o que eles fizeram? Eles passaram 3 anos sendo ensinados por Jesus, mas nesse momento eles disseram: vamos colocar nossa fé em ação. Lembraram dos ensinamentos de Jesus nessa hora, e eles disseram para aquele homem: olhe para nós. Aquele homem olhou, com expectativa de receber ajuda, mas a ajuda que eles receberam foi muito maior, muito maior. Eles disseram para ele: levanta, em nome de Jesus Nazareno, levanta. E aquele homem se levantou mesmo. O que é isso, gente? O texto fala: fé no nome de Jesus produz fé. Aliás, o nome de Jesus produz fé. O nome de Jesus. Eles creram. Jesus, Pedro, João, no templo, na porta do templo, na porta do pátio do templo. O homem estava ali, há muitos anos ali. Eles disseram: nós não temos como fazer outra coisa. A única coisa que nós temos agora que podemos usar é a nossa fé. Você já se deparou com um momento como esse? Que o único recurso que você tem é a sua fé? Pois é, o nome de Jesus produziu essa fé. Eles falaram assim, pensaram assim entre os dois, né? Penso eu, parafraseando assim. João olhando para Pedro, disse: Pedro, o que a gente vai fazer? Jesus nos ensinou que nós devemos usar o nome dele. Mas como vamos fazer isso? João disse: mas Jesus não está aqui. Ele falou assim: mas ele disse. Então vamos fazer como ele disse. Então pegaram, creram no que Jesus disse que faria, e usaram pela fé o nome de Jesus. E quando eles usaram pela fé no nome de Jesus, aquele homem se levantou. O nome de Jesus. Verso 16 fala: pela fé no nome de Jesus, aquele homem foi curado. Os milagres acontecem quando nós temos fé no nome de Jesus. Amém? Eu não sei qual é a sua situação, sua adversidade, seus desafios, seus problemas, suas batalhas, suas lutas, mas tenha fé no nome de Jesus, que você vai ter seu problema resolvido, que você vai ter as pessoas curadas, você vai ver solução de problemas, soluções para problemas que você enfrenta. Tudo no nome de Jesus. O nome de Jesus produz fé. E eles lembraram de Jesus e usaram pela fé o nome de Jesus. Ao pronunciar o nome de Jesus, olha aí, ao pronunciar o nome de Jesus, então o poder de Jesus se manifestou, trazendo cura para aquele homem. Ok? Ao pronunciar o nome de Jesus. Às vezes nós não achamos, as pessoas até usam como brincadeira, às vezes usando isso, meus amados. Nós podemos entender que foi Jesus que disse isso em Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus disse: é-me dado, ou seja, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então é preciso que eu e você declaremos com fé que o nome de Jesus realmente é poderoso. Os discípulos tiveram essa experiência, eles viveram essa experiência, porque estava tudo começando, foi tudo muito rápido. Jesus foi, eles foram batizados com o Espírito Santo, e de repente começaram os milagres a acontecer de uma forma muito instantânea, muito rápida, e aquilo alvoroçava a cidade, e eles correm dali, correm daqui, alvoroçando, as autoridades incomodadas, começam a interrogá-los. Eles passaram muitas provas, mas eles, apesar das provas, eles foram conhecendo o poder do nome de Jesus, como você hoje está conhecendo o poder do nome de Jesus. Amém? Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. A quarta experiência que eu quero nessa noite compartilhar com vocês está no versículo 12 desse capítulo 4, 12. Pedro então dando resposta àqueles cidadãos, os fariseus, os sacerdotes da época, ele dando seguimento ao seu discurso, dizendo: olha, foi no nome dele que esse homem está curado, está são. Ele segue, e no final do versículo 10, 11,
No 11 ele fala: olha, vocês rejeitaram a pedra principal, a pedra angular. Aí no verso 12 ele diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Qual foi a quarta experiência desses discípulos? É que a salvação está no nome de Jesus, e que não há salvação fora de Jesus. Foi a quarta experiência que eles tiveram naquele momento em que eles começavam a exercitar o chamado que Jesus havia delegado para eles. O nome de Jesus traz salvação, e não há outro nome debaixo do céu, e não há outro nome entre os homens que é possível ou que é capaz de trazer salvação ao homem. Quarta experiência: Jesus nos socorre em tudo que pedimos, mas a salvação é para toda a eternidade. Ele pode nos ajudar em nossas necessidades, como nós precisamos. Jesus, mas um dia ele na cruz do Calvário foi morto, terceiro dia ressuscitou, voltou para o Pai e prometeu que um dia voltará e vai buscar aqueles que creem nele, que estão firmes nele, que permanecem nele. Ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus então é o único mediador. Deus, através de Jesus, ele veio para reconciliar. O próprio Deus criou o meio, o próprio Deus proveu a ponte de religação. Por isso que nós falamos: religião não salva, quem salva é Jesus. Porque a verdadeira religação, a verdadeira religião, que significa religação, é Jesus. Foi Deus quem proveu o meio da gente reconciliar-se com Deus. E Jesus é esse mediador. Esse Jesus que foi morto há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Esse Jesus que foi morto, esse Jesus que vai vir buscar a sua igreja. Esse Jesus que um dia vai vir como juiz para julgar toda a terra. Todos os homens, grandes e pequenos, estarão diante dele. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante ele, e toda língua vai confessá-lo. Terá que confessá-lo para a glória do Deus Pai. Esse é o Jesus. Hoje ele é o meu Salvador, é o seu Salvador, único, que pode salvar e mudar a nossa vida, mudar a sua vida. Mas quando ele vier agora, ele não vai vir mais como o Salvador, aquele que morreu, sofreu, foi humilhado, coroa de espinho, pregado na cruz. Ele não vai vir dessa maneira mais. Os homens não vão mais ter como tocar nele mais. Os que fizeram a vontade dele, para a direita, e os que rejeitaram, ou seja, não o aceitaram, colocará à esquerda. Os que estiverem à direita, ele dirá: venham, benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas aos que estiverem da esquerda, ele dirá: afastem-se de mim, vocês que praticaram a maldade. Irão estes para o fogo eterno, para o castigo eterno. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa ir para lá, porque você ainda está vivo, e o sangue de Jesus ainda prevalece sobre você, está à sua disposição. Como eu disse, Deus já nos concedeu todas as bênçãos, mas para recebê-las somente quando você crê no nome de Jesus. E a Bíblia diz, você leu comigo aqui: não há salvação em nenhum outro. Jesus disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. João 14,6. Eu quero convidar você nessa noite. Os apóstolos tiveram suas experiências, você também pode ter a sua. Amém? Então abre o seu coração nessa noite. Aonde você está, na sua cidade, seu país, não importa onde você está. Jonas, quando orou ao Senhor, ele estava dentro de um ventre de um grande peixe no fundo do mar.
Ele fez uma oração e Deus ouviu. Então não importa se você está no hospital, se você está numa prisão, se você está em algum lugar difícil, de difícil acesso. Aí onde você está, você pode abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar no seu coração, entrar na sua vida. E você pode recebê-lo nessa noite como seu Senhor e como seu Salvador. E se você quer fazer isso, eu convido você nessa hora a fechar os seus olhos. Você que está afastado do Senhor, feche também os seus olhos e ore comigo esta oração, dizendo assim: Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu ouvi falar este nome hoje, e eu quero nesta hora convidá-lo para entrar no meu coração. Vem e habita em mim, e a partir de hoje seja o meu Senhor e o meu Salvador eternamente. Eu o recebo como meu Senhor e como seu Salvador, e eu declaro que a partir de agora sou teu. Perdoa os meus pecados e salva-me. Eu creio no nome, no seu nome, no nome de Jesus. Se você fez essa oração com fé, tenha certeza de uma coisa: Deus te recebe nessa noite como filho. Deus te recebe nessa noite. Deus apaga o seu passado e começa a escrever uma nova história na sua vida a partir de agora. É o que eu disse: creia no nome de Jesus. Aos homens é impossível, alguém que fez tanta coisa errada, estar com Deus agora. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Deus te dá uma nova vida a partir do momento que você recebe o seu Filho Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu digo para você uma coisa: e se prepare, porque está chegando o dia e que nós estaremos sendo levados para estar com Ele. Jesus está voltando. Os sinais que estão acontecendo nesses dias, tudo que você está vendo, coronavírus, paralisações no mundo inteiro, gente morrendo, as pessoas em quarentena. O que significa quarentena? Tempo para estar com Deus, tempo para reparar a vida com Deus, tempo para consertar a vida com Deus, um tempo que Deus diz assim: eu sou o dono do tempo, eu estou no controle. As pessoas, os homens, se acham poderosos o suficiente para fazer o que quer, mas o poder está no nome de Jesus. Ele tem o controle de todas as coisas. Não se preocupe. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você está firme com Jesus, não se preocupe, porque se você perder esta vida aqui, há uma vida eterna esperando por você na eternidade com Jesus. Portanto, confia no Senhor, na palavra dEle. É Ele que promete, é Ele que diz. Creia no nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder para salvar, para curar, para proteger e para nos guardar para a eternidade. Amém? Que essas palavras nessa noite possam confortar o seu coração e saber que existe um Deus que cuida de você, tá bom? Deus preparou essa noite para te falar assim, porque Ele sabia como estava o seu coração. Mas a partir de agora, se alegre e se prepare. Jesus está voltando. É tempo de nós cantarmos, é tempo de nos alegrarmos, porque será um tempo em que toda a nossa luta, todo o nosso sofrimento dessa terra será recompensada com um prêmio que está reservado para todos aqueles que seguem Jesus, que muitas vezes são questionados, muitas vezes são tidos como pessoas loucas, ultrapassadas, mas vai chegar um dia da nossa vitória, viu, meu amado? Não fique triste, não chore, não se sinta menosprezado, porque Jesus te conhece, Ele sabe as lutas que você atravessa, Ele sabe o que você ouve, mas sabe de uma coisa?
Ele tem um carinho muito grande para você. Ele te ama.